Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é Daiana Caldeira. Agora eu vou estar gravando para vocês um conteúdo super importante para quem adquiriu o nosso curso de sobremesas e principalmente para quem fez os pudins, tá? Surgiram muitas dificuldades e também muitos questionamentos sobre as forminhas que são utilizadas para assar os pudins, as forneáveis. E eu resolvi pegar as principais perguntas de vocês e vim aqui gravar esse conteúdo como bônus para que vocês não tenham mais nenhuma dúvida quanto as forminhas que nós utilizamos e também de outras marcas, certo? Nós fizemos o pudim no curso de sobremesas e utilizamos a forminha forneável da Plastilânia. A Plastilânia é uma empresa que trabalha com vários tamanhos e vários tipos de embalagens, certo? E aí vocês questionaram e trouxeram para mim alguns acontecimentos, como a forminha tá deformando, como a forminha, se ela tampa ou se ela não tampa, se usa papel alumínio, quanto tempo de forno, qual a temperatura ideal, se coloca no banho-maria. E aí eu vou trazer as perguntas e respostas para vocês. E vocês podem tirar todas as dúvidas também com esse vídeo, tá certo? Um dos principais questionamentos era se vocês levavam ao forno em banho-maria. Sim, elas foram feitas para pudim e para serem utilizadas em banho-maria. Dai, por que a minha forminha ela deforma? Tem dois motivos pelos quais ela deforma, né? Primeiro, com a temperatura muito alta. Essa embalagem da plastilina ela foi feita para assar até 200 graus. Então, no forno caseiro, normalmente vocês têm aí 220, 230, ou então, se elas forem colocadas muito próximas uma da outra, quando vocês forem colocar em banho-maria, mesmo no mesma assadeira, vocês têm que afastar uma forminha da outra, para que tenha uma circulação de ar e elas se mantenham na temperatura sempre do forno, porque elas muito juntas, uma absorve a temperatura do outro e acaba elevando. O ideal é que eles sejam assados a 170 a 180 graus, para que seu pudim não fique muito dourado por cima e aí ele não fique cru por dentro. Então, ele tem que ser assado realmente lentamente. E aí você garante também o bom uso da forminha, tá? Depois vocês questionaram, Dai, a gente pode usar, pode tampar, tem que tampar ela? As forminhas da plastilina foram feitas para ser levadas ao forno. Porém, a gente não tampa para que justamente esse ar não fique acumulado e não aumente a temperatura. Então, você pode colocar em cima do pudim e não tampar e levar para o forno. Ou, se você desejar também, você pode assar ela sem a tampinha, não tem problema. Ele vai ficar um pouco mais douradinho por cima, um pouco mais ressecadinho por cima, mas essa vai ser a parte do fundo do pudim, isso eu falo no curso. Se você desejar também, pode cobrir ela com plástico filme, com papel alumínio. E aí você vai, quando tirar, colocar a tampinha do lado de fora, tá? Por que eu posso ter todas essas opções? Porque você pode não ter um termômetro em casa, não saber a temperatura do seu forno, tá com o forno caseiro bem elevado e você não sabe. Então, para garantir, você coloca. Dai, mas não só a minha tampinha deformou, mas tanto quanto meu pudim. Então, tenha certeza que ele está numa quantidade de temperatura muito elevada, certo? Outra pergunta que vocês colocaram. Tem uma dica também que vocês podem utilizar que facilita muito, é colocar o Perflex embaixo da água, tá? Botar o Perflex, botar com água, cobrir e colocar as forminhas. Elas não correm e você também ajuda a regular a temperatura, certo? Daí o banho-maria, ele seca, a água seca, se você colocar 2/3 da assadeira e mergulhar, não vai secar. Me perguntaram também se não corre o risco essas bolhas, essa água ferventar e ela acabar entrando no pudim. Se você colocar 2/3, não vai. A mesma coisa você vai colocar 2/3 na sua forminha. A forminha tá aqui, você vai encher 2/3. E aí, quando você colocar imerso no banho-maria, você vai colocar 2/3 de água na assadeira e colocar. Significa que todo o pudim vai estar na água, porém você vai ter 1/3 ainda do lado de fora das forminhas que não vão estar não vão estar na água e vão dar margem de segurança para que a água não venha entrar na sua embalagem, certo? Se vocês tiverem um forno também que ligue em cima, uma resistência de cima, um dourador, uma grelha e o de baixo, não liguem o de cima, porque aí vai dourar o seu pudim, você vai achar que ele tá assado, ele tá um pouco cru. Então ele tem que realmente cozinhar em banho-maria, tá certo? Dá para fazer nesses fornos elétricos ou só no forno caseiro, dá para fazer no forno caseiro ou só no elétrico. Eu faço nos dois, faço tanto no elétrico, coloco 170 graus, 1h30, verifico lá, o pudim quando ele sai, ele tá um pouquinho ainda mole, então acontece de você achar que ele não tá bom, porém ele vai estar todo cozido por dentro. Mas dá para fazer também no forno caseiro, normal, a mesma coisa, porque o que vai cozinhar é a água, então ela vai esquentar. Daí eu preciso colocar a água já quente, a forminha na água quente,
Não, você pode colocar água fria, ela vai esquentar gradualmente e depois você vai, ela quando começar a ferver, vai começar a cozinhar o seu pudim e não vai ter problema nenhum quanto à sua forminha, tá certo? Existem outras marcas no mercado, sim, porém aqui em Salvador e em outras regiões, as mais fáceis que a gente encontra é a Plastilânia. Eu não sei qual é a região de vocês, mas eu já ouvi falar de uma marca Fer também, que é forneável, só essas duas. Mas a que eu encontro mais disponível, que as minhas alunas dizem que encontra, ela é até octavada, né? Eu usei no curso, para quem assistiu o nosso curso. E vocês encontram fácil, então, e que são as forneáveis. Então, eu indico a da Plastilânia, dessa empresa, certo? Essa forminha, ela pode ser reutilizada? Ela não foi feita para isso, para ser reutilizada. É uma forminha que ela foi feita para ser usada uma vez, porém, se você assar em temperatura adequada de 180 graus, 170 graus, quando terminar ela vai estar intacta, não vai ter problema nenhum você usar novamente em casa. Você não pode revender, pegar essa embalagem na mão do seu cliente, porque ela é descartável. Porém, ela continua intacta para o uso. Então, assim, o seu cliente pode reutilizar em casa, porém você, como confeiteira, você como empreendedora, não pode reutilizar para o seu cliente, tá certo? É preciso untar essa forminha ou caramelizar ela na lateral ou no meio? Não precisa. Quando você tirar o pudim, ele não vai estar todo solto, porém você pode com uma faquinha tirar só um pouquinho da parte de cima do pudim e soltar ele da forminha. E aí a própria calda vai se incumbir de liberar. E aí você pode mexer nele até ele ficar completamente solto para virar. Caso você deseje, você pode pegar um pincelzinho e passar bem de leve um pouquinho de óleo na sua forminha. Tô com medo, vou fazer pela primeira vez, quero desenformar, não quero tirar com a faca. Pode passar um pouquinho de óleo, não vai passar para o seu pudim, não vai passar para sua calda, é muito pouco. Ela acaba absorvendo um pouco mais da sua forminha. E aí você não vai ter perda e quando você tirar ele já vai sair. Você passa o caramelo na forminha, eu deixo ele escorregar, mas de qualquer forma ele desce, não fica grudado na forminha. E quando eu jogo o meu pudim, eu já coloco ele no centro, como eu ensinei no curso. Então eu coloco no centro e ele já acaba escorrendo para dentro da forminha, tá certo? Deixa eu ver mais quais foram as dúvidas que vocês tiveram. É preciso esperar esfriar para desenformar? Sim, sempre. O pudim ele tem gordura, então se você não desenformar ele, tem a gordura do leite condensado, do creme de leite, ele vai acabar despedaçando se você não esperar esfriar. Então espere ele esfriar por completo, não precisa levar para gelar. Depois de frio, você desenforma e leva para gelar ele desenformado. Tá? Eu tô falando só as dúvidas com relação à forminha. Não tô falando aqui sobre receita, modo de preparo, não, mas tudo que é relacionado a desenformar, forminha, a temperatura, eu estou falando aqui para que vocês entendam como que funciona a forminha. O nosso curso completo está lá na plataforma, para quem adquiriu vai ganhar esse bônus, né? Ensinando tudo sobre a forminha, mas lá no curso você vai ter mais informações, tá certo? Corre o risco da calda grudar no pudim? Corre o risco, sim, se sua calda estiver muito grossa, como eu falei, ela vai grudar na forma e no pudim, e na hora que você desenformar vai ficar os pedaços grudados. Então a calda ela tem que realmente não tá muito líquida para não se misturar e não tá muito grossa. Então ela acaba funcionando até como desmoldante para o seu pudim, tá certo? Deixa eu ver mais. A calda vocês vão utilizar também ela fria. Se você utilizar ela muito quente, ela vai estar muito líquida e aí vai misturar. Se utilizar ela gelada, ela pode estar muito grossa e aí vai acontecer a mesma coisa de você desenformar o pudim gelado. Então coloca ela em temperatura ambiente. Se você fez a calda por 3 meses, deixou na geladeira e aí quer utilizar depois, deixa em temperatura ambiente enquanto está fazendo o pudim, depois você já utiliza e guarda aquele restante de calda para outras sobremesas, tá certo? Então, as principais dúvidas, as principais dicas que eu tenho para falar da embalagem, né, da Plastilânia. Não vou falar aqui sobre código, isso tem no nosso curso completo na apostila, o código da embalagem, tem a referência, porque a Plastilânia tem diversos tamanhos. Tem o pudim pequenininho, sextavado, tem o maiorzinho, médio, são acho que 4 ou 5 tamanhos, e tem os maiorzinhos, chega até no pudim tradicional, que é do tamanho tradicional, do tamanho família. Então, tem essas forminhas todas disponíveis no mercado para serem vendidas e comercializadas, tá certo? Eu acho que eu tirei as principais dúvidas, né? Se tiver mais alguma dúvida, não tem problema nenhum, vocês marcarem lá no meu Instagram, que é o Daiana Caldeira Ateliê, sem o R no final. Pode marcar lá no Instagram, ou numa foto do pudim, ou me marca, que sempre eu volto e dou uma olhadinha nos comentários e acabo respondendo as perguntinhas de vocês, tá bom? Então, muito obrigada, um grande beijo, espero que tenha tirado todas as dúvidas de vocês.